Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar mais uma continuidade, né, aos estudos do PET 4, tendo foco sexto ano, tá? Sexto ano do ensino fundamental, sexto ano do ensino fundamental 2, né, os anos finais. Vamos passar para a semana 3, tá? Do PET 4 em História, falou? Bom, semana 3 vai dar continuidade, né? Continuação aos estudos dos povos da antiguidade. E agora nós vamos para o lado ocidental, né? Vamos tratar um pouquinho da civilização grega, dos gregos, tá? Da Grécia, beleza? Então, tendo como base aqui, nós temos objeto de conhecimento o Ocidente clássico, aspectos da cultura na Grécia, noções de cidadania e política na Grécia, ok? Vamos partir então para a resolução dos exercícios. Primeiramente, né, assim como nos outros PETs, vocês vão fazer a leitura, né, dos textos, né, com atenção e demarcar as principais partes, assim como eu fiz, né? Esse primeiro texto chamado Grécia Antiga, a Civilização das Ideias, né? E nesse texto vocês vão encontrar informações para fazerem os exercícios, tá? Tem algumas sugestões de vídeos e acompanhe também alguns vídeos aí de apoio, tá? Bom, atividade 1. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos, né? Termos que foram criados na Grécia e não só na Grécia, mas tiveram sua influência grega, né, no nosso mundo de hoje. Letra A, democracia. O que é democracia? O exercício está perguntando que se você, para você dar o significado de cada palavra, explicar o que é cada palavra. Democracia. Demos, a palavra grega, né, significa povo e kratos, poder, né? Kratos da palavra grega. Então, poder, juntando os dois, poder do povo, governo do povo, né? Democracia é um sistema de governo, né? Um modo dentro de uma forma de governo, né? Em que o povo é que tem a sua importância e todas as ações políticas, toda a política deve ser feita para o povo, com a democracia. Com a democracia, nós somos mais abertos e temos nossos direitos, né? Garante nossos direitos, né? Nossa participação política. Letra B. Política. É a ciência da governança de um Estado ou nação. É uma área de conhecimento voltada para o interesse comum. Política é o que nós estudamos, né? Tudo praticamente no mundo envolve política, assim como a história é uma ciência política também, né? Queira ou não, ela trabalha com muita questão política, né? Esses termos, democracia, política, são da história política, né? Então, a política ela é uma ciência que é necessária para nós, né? E não há como a gente ficar sem ela, certo? A política resumindo, é todos os assuntos que se relacionam com o governo, com o Estado, né? Todos os assuntos de governo são assuntos políticos, né? Letra C. Aristocracia. Aristocracia significa governo dos melhores. É um grupo de pessoas. Ou famílias que têm privilégios e muito poder. Dá um exemplo aqui, a aristocracia em Atenas, né?
viveu um período de aristocracia, que era um grupo de famílias que tinham muitos recursos, né, muito dinheiro, muita moeda. E um outro exemplo é a aristocracia rural no Brasil República, na época que o Brasil tinha acabado de instaurar uma república, a gente tinha um grande número de pessoas da aristocracia rural, de famílias que comandavam, né, as fazendas, os fazendeiros, né, os coronéis. Né. Letra D, diáspora. O que é uma diáspora? Significa separação, saída de um povo de um lugar para outro. É feita por vários motivos, guerras, batalhas ou discriminações. Né? Um exemplo é a diáspora dos escravos, né? Dos negros africanos, que vinham para a América Portuguesa, saindo do seu território. Né? Esse movimento que eles faziam era chamado de diáspora, né? Diáspora africana. Então, esse movimento forçado, né, de escravidão, né, violento e muitas das vezes também negociado, chamado de diáspora. É um deslocamento de um povo para uma dada região. Tá? E hoje em dia nós também temos esses deslocamentos, né, de alguns povos. Número 2. Explica a diferença entre os gênios e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Durante as narrativas de Homero, né? Vamos ver o tempinho aqui. Bom, o exercício pediu a diferença, né? Uma diferença só. Porém, eu realizei selecionei lá naquele texto lá, aquele primeiro texto, várias diferenças entre os gênios e os demos, tá? Primeiro, gênios eram os locais, umas terras, né? Tinham membros de uma mesma família, ou seja, todo mundo era parente, né? Quem ficava nos gênios. Era agropastoril, mexia com a agricultura, e os cuidados dos animais, né? Rural, era bastante rural, tomava conta das atividades do campo, né? Como eu já disse, agricultura. Eles trabalhavam e colhiam frutos, e não havia separação social no início, ou seja, não havia distinção entre uma pessoa e a outra. Aquela pessoa ali é mais rica, aquela pessoa ali é mais pobre. Não havia essa separação social. Nos demos, aí nós vamos ver outras diferenças. Né? Eram espaços locais complexos, tinham mais população do que os gênios, as terras eram para poucas pessoas, para a aristocracia, eram para as famílias que mais tinham poder. Havia exclusão social, então, por isso, que as terras eram para alguns e não para todos. Né? Então a exclusão social era grande, tinham pessoas mais ricas e tinham pessoas pobres, né? Das classes, né, que a gente usa hoje. Há uma centralização maior, é um lugar urbano e existem diversas famílias, diferente dos gênios que são membros de uma mesma família, são parentes da mesma família. Nos demos, não, são membros de diversas famílias, né? O que começa-se a pensar uma questão social, uma sociedade mesmo, né? São várias famílias. E demos também, de acordo com o texto, são vários gênios unidos. Ou seja, os demos são muito maiores do que os gênios, né? Pois são todos os gênios unidos, né? São diversos. Vamos agora para 3, a última questão da semana 3. Vocês vão ler o texto, né, sobre o historiador Norberto Luiz Guarinello, uma morfologia da história, as formas da história antiga. Né? Vocês vão ler esse texto, vão marcar as partes principais
e vão responder a questão letra A. Bom, então, vocês vão responder, né, a letra A e a letra B. A letra A diz o seguinte, a pergunta. A versão da história antiga, criada pelos europeus, representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique sua resposta. Né? A versão da história antiga que o historiador Norberto Luiz Guarnieri diz aí no seu texto, ela representa mais a história do mundo ou a história do Brasil? Vamos ver. Segundo o historiador Norberto Guarinello, construir minha resposta assim, né? A gente citar o nome do autor. A história antiga representa o mundo europeu, né? Representa mais a Europa do que a América e outras regiões. A América, a África, o Oriente Médio, a Ásia foram incluídos só depois nos estudos da história antiga, né? Nós, nos PETs anteriores e nas semanas anteriores, nós trabalhamos, né? Egito Antigo, na África, Mesopotâmia no Oriente Médio, Ásia, China, Índia, né? Então, somente nesses últimos anos que houve essa abertura na história antiga, tá? O que mostra que a América, a África, né, esses continentes sofreram discriminações pelo eurocentrismo, que é um conceito, né, que mostra o quê? O eurocentrismo significa o seguinte, a história do mundo voltada, centrada na Europa. Ou seja, tudo de bom no mundo, todo conhecimento, segundo o eurocentrismo, veio da Europa, né? O que é errado, né? A gente sabe que o conhecimento humano ele não é só europeu. Pelo contrário, existem vários conhecimentos que a gente viu nos PETs passados, aí, conhecimento do continente americano, do continente asiático, do africano, assim, diversos conhecimentos, diversos tipos de inteligências, né? Por fim, ela representa eles e não nós. Então, por fim, a história antiga, ao meu ver, e de acordo com o texto também, ela representa mais a história antiga, a história dos europeus, antes de chegarem aqui, né, nos territórios americanos e outros, né? Representa mais eles do que nós, do que o Brasil. Porém, nos seus últimos estudos, nos seus últimos mudanças, né, na história antiga, a gente está vendo que sendo inclusa a África, a América agora, os estudos de arqueologia. Então, a gente está nesse processo aí, né, de estudar também a história antiga dos nossos povos, né? Letra B. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Justifique sua resposta. Bom, o que as pessoas entendiam como clássico? O que significava clássico para elas? No século XV, na época do Renascimento europeu, né? Renascimento italiano, para eles, o que era clássico? É a mesma coisa de hoje? Não, pois as palavras mudam e os seus sentidos, tá, gente? Isso é muito importante na história. O que é clássico no século XV tem um significado, tem um sentido, tem uma definição. O que é clássico hoje, nos nossos dias de hoje, século XXI, é outra coisa, é diferente, né? Até porque a sociedade mudou, as sociedades mudam e os pensamentos e os sentidos também das palavras, né? Então, o que entendemos por clássico hoje é diferente do que um europeu do século XV entendia, né? A palavra ela vai mudando ao longo do tempo e a sociedade também e seus significados, né? Não é nada parado, a história não é nada parada, tá bom?
Então, são essas as questões aí da semana 3, tá?